1 Coríntios 12, de 1 a 11, o texto está dizendo o seguinte, que pessoas nascidas do Espírito não somente recebem diferentes capacitações, mas também locais de serviço e resultados únicos, colocando em evidência o senhorio, o poder e a soberania de Cristo Jesus. A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar no texto, e talvez hoje a gente vai ficar mais ou menos por aqui, é só a introdução, né? A primeira coisa é que essa realidade da gente ser nascido de novo, da gente ser nascido do Espírito Santo de Deus, da gente ser cristãos verdadeiros, essa realidade é central no que nós falamos sobre o cristianismo, no que nós falamos sobre a igreja de Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que qualquer vida cristã é uma vida no Espírito, qualquer ação que a gente fala, isso aqui é a igreja fazendo, é uma ação do Espírito. Qualquer pessoa que se diga a cristão, crente, evangélico, o que ela tem que estar querendo dizer, talvez ela ainda não entendeu isso, mas o que ela tem que estar querendo dizer é que a vida dela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira coisa que esse texto está dizendo para nós. Olha como ele começa, ele fala assim, irmãos, quanto à sua pergunta, então ele está respondendo um conjunto de perguntas para uma igreja, a igreja de Corinto. Então os corintianos que ali estavam, né, da igreja de Corinto, mandaram um monte de perguntas, né? E uma dessas perguntas eram sobre os dons espirituais. Talvez eles tenham visto pessoas curando, fazendo milagres, pregando. Antes elas não eram pregadores, de repente elas se tornam pregadores, evangelizando. Quer dizer, Deus derramou dons naquela igreja. Na verdade, para essa igreja de Corinto, é dito que eles receberam todos os dons. E aí surgiu a dúvida. O que são esses dons? Aí ele fala, não quero que vocês fiquem confusos. Porque antes de vocês serem cristãos, antes de vocês terem nascidos, vocês eram como os outros gentios. Gentios era uma palavra usada pelos judeus, para dizer que eles não eram judeus. Bem simples. Então, todo mundo que não era judeu era ímpio, era gentio. Agora, Paulo está usando em outro sentido. Ele está falando, todos aqueles que não nasceram de novo são gentios. Então, quando vocês eram como eles, vocês não eram guiados pelo Espírito de Deus. Vocês eram guiados por outros espíritos. É isso que ele está dizendo. Vocês tinham outros guias. Quer vocês identificassem isso na história de vocês ou não. Quando vocês recebem a Cristo Jesus, eu não quero que vocês fiquem mais confusos sobre isso. Agora, quem guia vocês é o Espírito Santo de Deus. Não pode mais ser outro guia. Então, para essa nova igreja, talvez isso aí não estivesse tão claro. E 2000 anos depois, a gente aqui, talvez ainda não esteja tão claro para nós. Talvez a gente ainda está achando que nós podemos tomar decisões e construir a nossa vida sem ter o Espírito Santo de Deus como nosso guia. Mas o que o texto está falando é que é o primeiro lugar que pessoas nascidas do Espírito Santo de Deus são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente vê isso, nós precisamos entender que ele está querendo tirar essa confusão da gente. Ele não fala isso só aqui. Romanos capítulo 8, por exemplo, ele fala um pouco sobre isso. Aliás, Romanos 8 é um excelente texto para falar dessa vida no Espírito. Mas ele fala no versículo 9 do capítulo 8, da seguinte forma: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, um dos possíveis guias que nós temos. Também são chamados de inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? O mundo, a carne e o diabo. 3 guias que os homens aceitam para suas vidas. O mundo, com seu sistema de valores, com seu jeito de construir ideologias, com seu jeito de construir narrativas, né? A gente tem ouvido essa expressão ultimamente nos jornais, né? Então, o mundo, todo esse sistema de valores é inimigo de Deus. Mas demônios, também anjos caídos, são inimigos de Deus. Mas a nossa natureza, antes de ser renovada em Cristo Jesus, é inimiga de Deus. Então esses são os 3 guias que nós tínhamos antes. Aí ele fala, mas vocês agora,
não são mais controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo? A mesma coisa que ele diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1, que só existe um batismo, só existe um Senhor, só existe uma igreja, só existe um Espírito. Quer dizer, ele está falando que só existe um. E se você não faz parte desse um batismo, dessa ação renovadora do Espírito Santo de Deus, então você ainda não pertence ao reino de Deus. É bom você parar e clamar a Ele para vir com poder sobre a sua vida, para te resgatar. Mais do que isso, ele está dizendo que pode ser que você já tenha entregue a sua vida a Cristo Jesus, mas você ainda esteja confuso sobre as realidades espirituais. A voz do Espírito ainda não é algo que você ouve com naturalidade, se confunde com seus pensamentos, se confunde com a voz de outros. Então você tem que clamar a Deus para te dar clareza, para não ter confusão. Como que eu faço isso? A principal maneira é me aprofundando na palavra de Deus. Eu não quero que vocês estejam confusos. Como que Paulo lidar com isso? Escreve 2 livros, na verdade são 4. Tem 1 Coríntios, aí tem um livro que a gente não tem ele, tem 3 Coríntios, que hoje para nós é o 2 Coríntios, e tem um 4º livro que ele escreve para a igreja de Corinto. Esses outros 2 livros não chegaram até nós. Deus não quis que eles chegassem até nós, mas o fato é que Paulo escreve para eles. Paulo fala para ele, lê isso na igreja, trabalha isso, decore isso, mastigue, rumine isso, até que isso faça parte da sua vida. Para quê? Para que você não esteja confuso. Então, primeira coisa, se nós somos nascidos de novo, então nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então isso tem que se tornar realidade, nós não podemos estar confusos em relação a isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, é um texto que fala quando você não é nascido do Espírito de Deus. Quando você ainda não é cristão. Aí fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma claramente, sem confusão, sem sombra de dúvida, que nos últimos tempos, que agora, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha 3 coisas que ele liga. Indivíduos que têm a consciência morta, ação demoníaca, né? Ação demoníaca e ensinamentos mentirosos. Ele junta essas 3 coisas. Mas o que ele está fazendo aqui? Está falando, olha, tem alguns guias se envolvendo, entrando no meio de vocês. Esses guias que estão entrando no meio de vocês são contrários ao Espírito Santo de Deus. Tome cuidado, porque se você é guiado por um desses guias, então você não está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai falar de dons e capacitações e talentos, a gente não está dizendo que só nós, os cristãos, temos dons e talentos ou capacitações. Toda capacitação que qualquer homem tenha, ele recebeu de Deus. Então ninguém precisa ser cristão para cantar igual o Caio e a Débora. Ninguém precisa. Basta ter nascido com talento para isso e estudar. Ninguém precisa ser cristão para saber tocar violão igual o Dário. Não precisa. Basta Deus ter dado essa capacitação para ele e ele ter estudado e desenvolvido. Ninguém precisa ser cristão para ter uma capacitação dada por Deus. Se essa pessoa entendeu o que Deus deu a ela ou não, é outra coisa. Mas nós sabemos que toda boa dádiva que vem a nós, vem de Deus. Toda capacitação, todos os dons, todos os talentos, vem de Deus. Agora, uma capacitação que é instrumentalizada, usada, como se a nossa própria vida fosse o violão e o Espírito fosse o violeiro, isso só os cristãos têm. Isso os outros não têm. Os outros podem, inclusive, ser levados como mula, com cabresto.
Podem. Eles podem fazer a vontade de Deus, do jeitinho que Deus quer, sem entendimento, sem força para segurar, porque o Espírito Santo de Deus decidiu e Deus usa eles e pronto, acabou. Ciro era um imperador no passado e ele teve que ajudar o povo de Deus, porque Deus mandou ele ajudar. Ele era do povo de Deus? Não era do povo de Deus. Ele se tornou povo de Deus depois? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta lá se Ciro está lá dentro junto. O fato é que quando nós somos cristãos, Deus não quer nos usar mais como uma mula com um cabresto. Ele quer conversar com a gente. Ele quer dialogar com a gente. Ele quer ensinar a gente. Ele quer expandir, como foi orado pela Evelyn Golinha, expandir a nossa visão da realidade. Para que a gente faça aquilo que Ele quer, não porque nós somos forçados, mas porque nós temos a liberdade dada pelo Espírito de entender a realidade de uma outra forma. Mateus gosta de citar um filme chamado Matrix, né? Que quando o rapaz toma uma pílula, ali no começo do filme, abre para ele, na verdade, a realidade como ela é de fato, e não como ela aparentava ser, que era uma mentira. É isso, basicamente, que acontece com quem recebe o Espírito Santo de Deus. E é por isso, exatamente por isso, que o não cristão não entende isso. Lógico, como é que ele pode entender algo que só o Espírito Santo de Deus pode abrir os nossos olhos para entender? Então, antes da gente entrar em qualquer coisa mais profunda nesse texto, sobre dons, ministérios e resultados, nós precisamos entender que isso é oferecido, é aplicado, é vivido somente pelos nascidos de novo, em Cristo Jesus. Segunda coisa, que o que fica em evidência quando nós usamos os dons, quando nós usamos os talentos, pelo menos no corpo de Cristo, o que fica, ou como o corpo de Cristo, o que fica em evidência é o senhorio, o poder e a soberania de Deus. Não a nossa capacidade, a nossa sabedoria, o nosso talento. É Ele que fica em evidência. Então, toda vez que uma capacitação for usada no meio da igreja, ou lá fora, em qualquer ambiente que nós estivermos, e ao invés das pessoas louvarem e glorificarem o nome de Deus, especialmente aquela pessoa que está usando aquele talento, toda vez que isso acontecer, tem que acender uma luzinha. A gente tem que acender a luz amarela. Falou, opa, alguma coisa aqui está errada. Talvez, muito provavelmente, na verdade, isso não venha de Deus. Por quê? Porque quando é o Espírito Santo de Deus trabalhando, a glória vai para Deus, não vai para homens. Quando é o Espírito Santo de Deus trabalhando, não é o profeta que falou que a gente acha que ele é maravilhoso. É Deus que usou o profeta que a gente acha maravilhoso. Quando é o Espírito Santo de Deus que trabalha, não é o músico que está aqui na frente que a gente fica olhando e fala, puxa, que músico maravilhoso. Quando ele toca assim, aí sim. Não, é o Espírito Santo de Deus que usa a vida dele. Quando é o Espírito Santo de Deus, não é o pregador que fica em evidência. E a gente pode ir mais à frente. Quando é o Espírito Santo de Deus, não é o engenheiro que fica em evidência. Não é o arquiteto que fica em evidência. Não é a pessoa que dirige um projeto social que fica em evidência. Às vezes a pessoa não sabe nem a quem agradecer de verdade ou como agradecer. Quem já trabalhou em projetos sociais, atendendo pessoas muito pobres, talvez vivenciaram isso. Você dá uma cesta básica, você dá um ticket de leite, como eu dei anos atrás numa favela, a pessoa olha para você, ela quer te agradecer. E às vezes ela te agradece, mas na verdade, no geral, as pessoas olham e elas sabem que aquilo é maior do que a pessoa que está dando. E ela fica sem saber o que falar. E muitas vezes a pessoa vira as costas e sai sem agradecer. Bom, tem os ingratos também, sempre tem, né? Mas tem pessoas que a gratidão toma tanto o coração dela que ela sabe que aquela pessoa que está na frente ali não é a grande responsável. Tem que ter algo por trás. Tem que ter alguém por trás. Quando isso acontece, é um sinal de que é o Espírito Santo de Deus trabalhando. Vi o engenheiro, vi o arquiteto, vi o médico, vi a enfermeira. Quando a gente vê agora o Covid e enfermeiras e médicos dando a vida deles, não é pelo salário.
Não é pelo juramento que eles fizeram como médicos. Bom, via de regra não é. Então o que é que faz eles fazerem isso? A misericórdia de Deus agindo na vida deles e através da vida deles. Veja, quando a gente não identifica que louvor e glória está sendo dado a Deus, tem que acender uma luzinha na nossa mente, porque provavelmente não é Deus que está trazendo isso. No texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, no final dos versículos que nós lemos, ele está afirmando mais ou menos isso. Ele diz assim, eu fui para 2 Coríntios. Ele diz assim, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede a cada um de nós o que deseja. E por que ele faz isso? Ele faz isso, no versículo 7 ele fala que é para o benefício de todos. Então não é para benefício da pessoa que está usando o dom, é para o benefício de todos. Ele faz isso de uma forma diversificada. Então, humanamente, nós não seríamos capazes de produzir essa diversidade, mas ele produz essa diversidade. Isso tudo aponta para a maravilhosa graça do Senhor Jesus e não para a maravilhosa inteligência de qualquer ser humano ou grupo de pessoas. Então, ele que faz essa maravilhosa a graça acontecer. Essa diversidade aponta para também, e a gente vai falar mais semana que vem sobre isso, para além dos limites da institucionalidade, para além dos limites da igreja como instituição, como organização. Deixa eu ler um texto, e a gente vai encerrar com esse texto. Em Romanos capítulo 9, Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9 diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Vocês estão vendo o que ele está dizendo? Ele está falando no ambiente de dons espirituais, um monte de coisas que não são uma realidade só da igreja local. Não é que eu não tenho que ser preguiçoso aqui. Eu não tenho que ser preguiçoso em lugar nenhum, especialmente no meu emprego lá fora. Não é que eu tenho que amar a todos aqui, eu tenho que amar a todos lá fora. Então, os dons espirituais apontam para essa realidade que vai além da instituição. Semana que vem a gente vai continuar e nós vamos conversar um pouco mais sobre essa realidade, que dons que Deus dá para nós, capacitações que Ele dá para nós, não são para serem encerrados, enclausurados no ambiente de uma instituição ou de uma organização local. Não é. Ele é dado a nós para a gente usar para o reino, para que a glória de Deus possa crescer. Ele é dado a nós para que a gente use na sociedade e não só nos ambientes considerados religiosos. Então, toda vez que nós recebemos ou entendemos que nós somos salvos, crentes em Cristo Jesus, nascidos de novo, então isso significa que o Espírito Santo nos guia. E toda vez que o dom que nós estamos colocando em prática traz a evidência do senhorio de Cristo, da soberania de Deus, significa então que Ele, através de nós, está de fato mostrando a sua glória. Mas o contrário também é verdadeiro. Se ao dizer que eu sou crente, eu sou guiado por outros espíritos, eu sou guiado por outros ensinamentos, eu sou guiado por outras prioridades, então significa que não é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e me comandando. Então a gente tem que trabalhar isso, e semana que vem a gente vai entrar mais especificamente nos dons espirituais. Quais são os dons que você tem? Algumas pessoas talvez saibam, outras pessoas talvez acham que sabem, e outras pessoas talvez não sabem nada. Não tem problema. O problema não é não saber ou saber errado.
O problema é não querer saber. Então nós temos que nos dedicar a entender o que a palavra de Deus apresenta para a gente como a capacitações e a utilização do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas dessas capacitações. Vamos ficar em pé, meus irmãos? O nosso horário